A paz do Senhor para os nossos amigos, irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical. É com muita alegria e satisfação que, segundo a graça de Deus, estamos aqui para mais uma abordagem do trimestre. Agora iremos abordar o terceiro trimestre de 2013. Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Também os irmãos vão poder contar com material adicional, também do nosso pastor Elienay Cabral, que é o comentarista desse trimestre, que é o livro com o mesmo tema da revista, para complementar aí as suas aulas. Já de início, eu gostaria de avisar os irmãos que, querendo Deus, na próxima semana estaremos também postando a introdução ao trimestre, para os irmãos já também irem se preparando para este novo trimestre. E estamos aqui mais uma vez com nossos dois irmãos, professores aqui da EPAPED na sede do Belenzinho. Primeiramente o evangelista Caramuru Afonso Francisco. Cumprimentar os nossos amigos e irmãos do Portal Escola Dominical com a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui em mais esta análise, essa abordagem do trimestre. E também conosco o pastor José Serafim de Oliveira. Amém. Também quero aproveitar e cumprimentar nossos amados irmãos, agradecê-los pela vossa audiência e oxalá que o Espírito de Deus esteja nos orientando para darmos uma abertura para a próxima lição e que ela surte o efeito que nós realmente desejamos e o Espírito Santo também. E pastor, já começando com uma pergunta para o senhor, Okay. Qual o relacionamento entre Paulo e a igreja em Filipos? O que o senhor tem a me dizer sobre esse assunto? Olha, irmão, é um relacionamento parece que de pai para filho, não é? A igreja de Filipos. Paulo fundou essa igreja numa hora de muita luta. Foi na cidade de Filipos que ele foi preso, que ele foi açoitado. Foi lá que aconteceu aquele terremoto localizado e Deus o livrou. E ele pôde ganhar, parece a primeira alma ganha lá, foi o carcereiro e a família, não é? E foi lá também que ele ganhou aquela irmã Lídia, aquela vendedora de púrpura, né? Então já começou, a igreja começou bem. Aquela irmã, a Lídia, que se converteu e já deu para o apóstolo Paulo um abrigo, já lhe deu um suporte financeiro, um lugar para ele ficar. Então a igreja nasceu, já foi plantada de uma forma bastante concisa. E ela parece que cresceu nesse espírito. E pelo que vemos nas demais epístolas de Paulo, nos parece que foi essa a única igreja que mais assistiu Paulo em todos os momentos. Não se escandalizava com as suas prisões, o entendia nessas horas, e não se descuidou de enviar sempre um recurso financeiro para o apóstolo, mesmo ele estando preso, mas a igreja enviava para ele um recurso. E hoje é fácil, né, a gente ajudar uma pessoa que está longe, né, vai no banco, faz um DOC, etc, né, o dinheiro chega na hora. Naquela época não tinha esses recursos. Então o Epafrodito, né, foi um irmão que fazia esse trabalho, saía da igreja, ia até em Roma, fazia uma longa viagem, levava da igreja os recursos que o apóstolo considerava como uma oferta agradável a Deus. Portanto, que nós não vemos nenhuma repreensão de Paulo para essa igreja. Não porque Paulo recebesse dinheiro deles, mas porque compreendia o espírito de humildade, espírito de fraternidade e o amor pela causa de Deus que aquela igreja demonstrou em relação ao apóstolo São Paulo. E outra coisa muito importante que eu tive refletindo hoje de manhã, quando me levantei para meditar no assunto, eles tinham o prazer de ajudar Paulo, porque o apóstolo Paulo não tinha um iate na época, né? Não vou dizer que eu não tinha avião, porque ninguém tinha avião na época, né? Mas podia ter um navio luxuoso, morar numa mansão em Roma, mas pelo contrário, ele morava numa casa alugada, era pobre. A igreja usava dentro estritamente do necessário, e o espírito aberto daquele homem, o dinheiro que ele recebia era para a obra. Parece que ele se dava de si, até a própria roupa. Ele fundou muitas igrejas, era para o homem estar bem de vida, né? Tinha uma igreja grande em Corinto,
tinha em Colossos, em Filipos, cada um mandasse Tessalônica. Se cada igreja mandasse lá uma oferta boa para ele, ele ia ficar bem. Éfeso, né? Ele tem o seu gabinete, né, pastor? Um lindo gabinete pastoral, secretária, etc. Eu não tinha nada disso, né? O gabinete dele era na prisão. O gabinete dele era na prisão, exatamente, era na prisão. E quando sobrava algum dinheiro, ele mandava oferta para os crentes pobres. É muito difícil ver isso hoje. Que seja um exemplo para nós. Um exemplo. A igreja tem prazer de colaborar, não precisa ninguém pedir, não precisa fazer apelo, não precisa falar da 10 que o Senhor te devolve 20, não há essa necessidade. Os crentes contribuem com alegria. Desde que veja no obreiro que eles viram em Paulo. Em Paulo. Né? Eu também estava meditando nisso e eu cheguei a essa conclusão. Quando Paulo chegou, ele foi pregar, ele pregou primeiro para Lídia, né? E é interessante que quando Lídia, aquelas mulheres chegaram ao rio para lavar as roupas ali, eles viram Paulo orando. Então, quer dizer, aí depois que ele começou a pregar para elas, mas primeiro ele estava orando, então viram que ele era um homem de oração. Depois, quando Paulo pregou, começou a pregar, que aquela moça, adivinha, endemoniada, começou a dizer, estes homens que... Ele não se engrandeceu com aquilo, se incomodava com aquilo, depois acabou expulsando o demônio e acabou sendo preso por causa disso. Aí quando teve a ocorrência do terremoto, com certeza o carcereiro depois contou para os irmãos que ele estava cantando, açoitado, mas estava cantando. E depois o próprio carcereiro cuidou dos vergões, né? E quando o magistrado, os magistrados mandaram soltá-lo, ele disse que ele disse que não, que eles que viessem falar com ele para que ele fosse solto. Que ele soltava ocultamente. Exatamente. E aí ele disse o quê? Não, eles veio aqui, eles foram, e ele não exigiu nenhum desagravo público, nem nada. Não. E quando eles falaram que você vai embora, ele foi. Então eles viram que ele era um homem desprendido. Humilde. Esse que é eu acho que o ponto principal que fez com que ele ficou tão pouco tempo em Filipos e deixou um belo exemplo e ele foi sustentado o resto do ministério. Doutor Caramoro, além de irmão, lembrou de um detalhe importante, porque ele era um profundo conhecedor da lei, ele sabia que a lei lhe dava proteção, ele podia ter criado um caso, processado aquele pessoal, e não vou exigir meus direitos, porque sou cidadão romano, mas ele não tinha nada disso, não é? Como seria bom que todos nós aprendêssemos com esse homem, não é? Mas isso era Paulo. Era Paulo. Nos nossos dias... O antigo Saulo de Tarso. Não podemos comparar Paulo com os nossos dias. Não, mas tem que ser assim. É isso que a gente ouve, né? Mas devíamos poder, não é? Mas é um grande... Porque ele exigiu, ele ensinou, sede meus imitadores. E para imitar, temos que imitar em tudo, né? Também acaba de chegar conosco o evangelista Alexandre Marcos Inaco Cirino. Quer saudar os nossos internautas? Gostaria de saudar os irmãos internautas com a paz do Senhor, dizer que é uma satisfação poder estar com vocês neste momento, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Realçando, aprendendo, inclusive eu, todos nós estamos nos aprimorando. O único infalível na palavra de Deus é o seu próprio escritor, né? E fazendo uma pergunta agora para o nosso evangelista Caramuru. Evangelista, por que a epístola aos Filipenses é chamada de Carta da Alegria? Fala um pouco para nós. É um dos paradoxos dessa epístola. Escrita na prisão, no momento em que Paulo estava angustiado, porque já estava preso mais ou menos uns 5 anos, pelo menos, porque ele foi preso lá em Jerusalém, depois foi mandado para Cesareia, de lá que foi mandado para Roma, e em Roma ele ficou pelo menos 2 anos, que é o que a gente vê lá em Atos, capítulo 28, versículo 30, se não me engano. Vamos falar aqui, referência, eu sempre... 28 e 30, isso. E
prisão, seria natural que a gente verificasse uma certa angústia, uma certa apreensão, que é o que nós vemos até na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, quando ele sente a proximidade da morte, na segunda prisão. Mas ela é chamada de carta da alegria porque é a palavra que mais se repete na epístola aos Filipenses, é a alegria, né? O regozijo, o gozo, a alegria, o contentamento. Paulo quer mostrar para os crentes de Filipos que ele está preso, correndo risco de vida, mas está alegre. E ele quer que os irmãos de Filipos se alegrem. Existem 10 alegrias aqui na Epístola aos Filipenses. Nós vamos falar disso na introdução do trimestre, mas ele fala na alegria na oração, na alegria no fato de Cristo ser pregado, na alegria na fé, na alegria na comunhão cristã, na alegria de sofrer por Cristo, na alegria de receber e de honrar um servo de Deus, na alegria daquele que está em Cristo, na alegria daquele que ganha almas para Cristo, na alegria daquele que é lembrado e a alegria naquilo que já se tem. Então ele faz questão de mostrar aos crentes de Filipos que ele tinha muitos motivos para ser alegre. E aí eu fiz até um paralelo, né? Paulo preso, correndo risco de vida, tinha alegria para dar e vender. 10 alegrias que ele menciona nessa carta, que só tem 4 capítulos. Se tivesse mais, ele falaria mais ainda. E eu vejo o paradoxo de Davi. Davi no trono, quando havia pecado, ele ora a Deus e diz assim: torna a dar-me a alegria da salvação. Então veja que paradoxo, né? Um no trono e um na prisão. Um no trono e um na prisão. O do trono, porque havia pecado, perdido a comunhão com Deus, não era alegre. E Paulo, mesmo preso, correndo o risco de ser morto, estava alegre. Então essa carta é chamada de carta da alegria, porque é essa mensagem que Paulo quer transmitir aos filipenses. Quer dizer aos crentes de Filipos: eu estou preso há mais de 5 anos, mas vocês não desanimem, porque eu estou bem animado e alegre. Você é igual hoje, pastor? Porque nós vemos às vezes, em primeiro sinal da adversidade, os servos de Deus já não estão mais alegres no lugar em questão, já querem mudar de um lugar após outro, buscando uma alegria que na verdade ela vem do Espírito Santo, né? Exato. Ela não está ligada aos problemas ou à falta de problemas na obra do Senhor. E Paulo dá esse exemplo, né? Achei muito interessante isso. É verdade. Irmão, o que me parece bastante interessante aí, que a alegria da salvação, a alegria em Cristo, ela não é circunstancial. Eu estou alegre porque eu peguei um novo cargo na igreja, eu estou alegre porque eu ganhei um bom dinheiro, eu estou alegre porque eu comprei uma casa nova, um carro novo, Porque eu fui curado. porque eu fui curado. Enfim, são as alegrias de circunstâncias. É difícil alguém falar que está alegre quando está passando por uma dificuldade, quando está sofrendo uma injustiça como Paulo sofreu. E que fique bem nítido para todos nós de que a alegria da salvação é uma alegria diferente de toda outra alegria. Ela é bem no âmago, no mais recôndito da alma. Ela está escondida lá dentro. E na hora da aflição e da angústia ela se manifesta. Pode estar tudo ruim, tudo está mal, mas eu vou para o céu. Jesus me ama. Eu estou livre da condenação. E isso traz alegria. É porque se a gente for ver o que é alegria, né? Terrenamente falando, é um estado de espírito, né? Momentâneo. A alegria de Paulo, ela vem do espírito, né? É diferente. E é interessante que esse negócio, tudo está passando e eu vou para o céu, é o que ele fala, né? Prossigo para o alvo, nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso passa. A prisão acaba. Poderia aqui enumerar uma por uma das 10 alegrias, certo? Lógico, se fôssemos comentar cada uma, talvez teríamos muito tempo, mas eu vou citar as alegrias que cada um dos comentaristas pode desenvolver uma ou outra. Se conseguirmos desenvolver todas, melhor ainda. A alegria em oração.
A alegria no fato de Cristo ser pregado. A alegria na fé. A alegria na fraternidade cristã. A alegria de sofrer por Cristo. Nós já falamos da alegria, a segunda alegria, a alegria do sofrer de Cristo. Essa é a alegria de sofrer por Cristo. A alegria de receber e de honrar um amado servo de Deus. A alegria daquele que está em Cristo. A alegria de quem ganha almas para Cristo. E a alegria de receber donativos. Os exemplos da alegria que essa carta nos... Era inclusive, o irmão, um pouquinho antes do irmão chegar, o evangelista Caramaru estava justamente citando, né, essas 10 alegrias que o irmão citou agora, né, mas é bom ficar enfatizado, né, porque vão ser alegrias importantes que nós vamos estar estudando também ao longo do trimestre, né. Eu queria, nosso tempo é um pouquinho curto, né, não queria deixar de abordar aqui todos os assuntos relacionados a essa abordagem, e eu queria fazer uma pergunta dividida entre os dois irmãos para ver a visão tanto do pastor Serafim quanto do evangelista Alexandre. São de humildade, né? E o conceito de humildade também é muitas vezes deturpado, né, no nosso meio. Mas por que esta epístola está relacionada com a humildade exemplar de Cristo? O que os irmãos têm? Pelas dois? Isso, cada um dá prioridade. dá uma abordagem. O Alexandre fala primeiro e fala depois. Considere o outro superior assim, né? Começa daí. Começamos bem. Toda vez que eu tenho o hábito que eu peguei com o pastor Caramaru, desde que eu fui aluno dele, toda vez que nós vamos falar de uma determinada palavra, mesmo bíblica, começar o significado dessa palavra dentro do dicionário, né, da língua portuguesa. Humildade, qualidade do que é humilde, simplicidade, modéstia. Sentimento proveniente do conhecimento dos próprios erros ou defeitos. Submissão, respeito. Inferioridade, pobreza. São os exemplos de humildade. Quando nós falamos da humildade de Cristo, nós estamos falando da humildade do próprio Deus. Porque o homem tende a não ser humilde. O homem tende a exaltar suas próprias qualidades. O homem tem aquela tendência em prevalecer sobre o seu semelhante e não em apoiá-lo. O homem tem a tendência em querer ser vitorioso em cima de seus méritos. E o próprio Deus, o próprio Criador de tudo, o próprio Criador do céu e da terra, o próprio Criador das nossas vidas, não entraria em Deus sentimento proveniente do conhecimento dos próprios erros ou defeitos, porque Deus não tem erros ou defeitos. Se Ele é o Criador de tudo, se Ele é simplesmente tudo, se antes de tudo que já era, Deus já era, antes de tudo ser, Ele não tem erros ou defeitos, mas Ele mostrou ao homem como o homem deve ser humilde, se fazendo Ele mesmo inferior ao próprio homem, para poder sofrer nas mãos do homem e mostrar quem realmente Ele é. Ele se baixou a um nível tão inferior em relação ao homem, na figura de Jesus Cristo, exatamente para mostrar o quanto Ele é grande, certo? E deixou um exemplo muito bom para nós. No momento em que a soberba está nos tomando, no momento em que, na linguagem popular, nós dizemos, estamos nos achando, a lembrança do sacrifício de Jesus, a humildade que foi o próprio Deus se fazer carne e sofrer por nós, nós temos uma lição de humildade do próprio Deus. Não precisamos ter o exemplo de humildade de uma ou outra pessoa. Lembrando do próprio sacrifício de Deus, é uma lição muito bem dada. Esse assunto, irmão, parece que ele vem trabalhar tão bem nos nossos dias. E eu acho lá que muita gente vai se sentir tocado por ele, não é? Hoje você chega num pastor e diz, para o senhor, irmão. Esse irmão não, pastor. Esse pastor não é irmão. E acha que porque é pastor é superior aos demais irmãos, esquecendo que pastor é servo, não é chefe. E
esta lição de humildade que o apóstolo, primeiramente o apóstolo dava um exemplo pessoal. Ele era um homem humilde, ele não se fazia sentir o seu poder de apóstolo. Olha, me respeite que eu sou apóstolo. Ele era humilde, ele era benigno, ele era amoroso. Quantas vezes que ele chorava pelos irmãos, orava pelos irmãos, e ele nem se colocou ele como modelo, ele colocou Jesus, que é o maior modelo de humildade, não é? Que estando em forma de Deus, ele diz no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até tomando forma de servo. No original é dolos, é isso mesmo? Dolos, escravo. E estando nessa condição, se humilhou até a morte, morte de cruz. Olha, isso é muito difícil. É muito difícil. Só mesmo uma graça especial de Deus. Quando o inimigo vem nos atacar, tem de nós poder de autodefesa, é muito difícil nós se defender. Jesus tinha esse poder. João, o apóstolo, o evangelista São João, descreve isso. Quando os soldados vieram lhe dar voz de prisão, perguntou: a quem buscais? A Jesus Nazareno? Todos caíram. E quer dizer, ele demonstrou claramente que eles não teriam poder sobre ele. Ele disse a Pilatos: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. E ele disse mais a Pedro que ele tinha à sua disposição mais de 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, para cumprir a ordem do seu supremo comandante, e ninguém colocaria as mãos nele. Mas ele se deixou levar como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Isso é modelo de humildade, extrema humildade. E depois no capítulo 3 do Evangelho de João, ele dá uma lição tão linda, que seria bom que nós aprendêssemos nessa lição. Ele fez um trabalho de um verdadeiro escravo, que quem lavava o pé dos visitantes era um escravo, não é isso? Está até na capa, é isso que fala a nossa capa. Ah, está na capa, né? Isso, exatamente, Quando alguém recebeu uma visita, era a etiqueta da época, né? Por água numa bacia, um escravo ia lá, lavava os pés do visitante, enxugava. Normalmente o mais vil dos escravos. O mais simples dos escravos, não era o escravo-chefe, era o escravo mais subordinado. Ele dava um calçado e tal. Pois bem, Jesus se despiu da cintura para cima, né? Se envolveu numa toalha, a ponto do apóstolo Pedro se assustar: o que é isso? Os meus pés eu não lavo. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então, Senhor, as mãos e a cabeça. Lava tudo. Se for, a questão for essa, lava. E depois disse: vocês não compreendem o que eu faço agora, mas vocês compreenderão depois. Já está na hora de compreender, não é? Já passou da hora de compreender. Não é o fato de lavar os pés, esse ato físico, muitos fazem isso, mas hipocritamente. Mas aí foi uma figura, foi um modelo de que devemos servir os irmãos, esquecendo de questão de posição social, de poder aquisitivo. O irmão mais humilde, mais simples, merece o nosso carinho, a nossa atenção. Pelo contrário, quanto mais simples for, mais atenção deve ter. Como fica contente aquele irmãozinho simples, quando o pastor lhe dá um abraço: Pai do Senhor, irmão, um abraço, Deus o abençoe. Ele vai contando todo mundo: o pastor me cumprimentou. Ele se sente valorizado. E se ele se sente, Deus se alegra, porque alegrar o nosso irmão é alegrar a Deus. Meus amados, eu quero aprender com Jesus a ser humilde. Nós não somos nem um pouquinho mais do que ninguém, nós somos simplesmente seres humanos. Se nós temos alguma graça que o outro irmão não tem, é porque Deus graciosamente nos deu, porque Ele nos ama e Ele quer ver o bem da sua causa, da sua obra. Não é porque eu seja melhor do que ninguém, não é porque haja em mim alguma coisa de especial, é simplesmente uma soberania de Deus que se agradou e quis me dar para que eu sirva melhor a sua obra.
Oxalá que esse modelo fique gravado em nós. E antes de passar para o evangelista Alexandre, eu acho que Paulo ele deixou tudo muito claro nas atitudes, né? A igreja dos Filipenses o tratou muito bem, recorreu às suas necessidades, socorreu, né? E ele mostrou toda a sua alegria com relação àquela igreja. Enquanto os coríntios, que foram faltosos nesse ponto, ele se dedicou mais ainda. Mostrou mais amor. É interessante isso, né? Inclusive, eu gostaria de falar exatamente sobre segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que fala sobre o espinho na carne. Exatamente que ele está dando essa lição de humildade, quando ele fala: mas de mim mesmo não gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Eu gostaria de aproveitar, e talvez algum irmão internauta tenha tido alguma vez na vida um pensamento que eu já tive. Há muitos anos atrás, eu estava aqui nessa igreja, como o pastor Serafim exemplificou, que tem certas pessoas que querem pastor, doutor, né? Gostam do título. Eu particularmente hoje aprendi que é o homem que faz o título e não o contrário. Mas eu lembro muito bem, um pastor muito humilde da cidade de Guarulhos, onde vem o nosso presidente, e onde de 2 semanas para cá eu estou trabalhando, graças a Deus. Um pastor humilde, eu estava confidenciando com ele há muitos anos atrás que eu gostaria de ser do ministério, eu gostaria de ser um presbítero, eu gostaria de ser um pastor, eu gostaria. E por que não me dão essa oportunidade? E aquele pastor humilde, só ouvindo. Esse pastor tem um tique nervoso, né? Com o pescoço. Humilde, só ouvindo. Ele falou: você quer ser ministro? Gostaria, eu acho que já estou maduro para isso, eu acho que eu devia. Ele: você quer credencial, né? Por quê? Você quer credencial, né? O credencial é fácil arrumar. É só grudar na pessoa certa, porque credencial quem dá é o homem. E o talento quem dá é Deus. Eu fiquei calado. Fiquei calado e depois dessa, nunca mais. Esperei o tempo certo das coisas e aprendi uma lição de humildade que um pastor que soube ser humilde na hora certa me ensinou. Então eu deixo essa lição para os irmãos, caso tenha algum irmão com aquele pensamento que eu tinha há muitos anos atrás. Para nós entrarmos na parte final, né, dessa nossa abordagem, um assunto que tem, né, sempre batido a porta é sobre teologia da prosperidade e confissão positiva, né? E a Bíblia nunca deixou de nos dar respostas, nos preparando inclusive para poder lidar com esses assuntos tão vivos nos dias de hoje. E pastor Caramuru, o que a Epístola aos Filipenses, né, evangelista Caramuru, Paulo, ele trata com relação a essas teologias que tanto mal causam a nossa igreja nos dias de hoje? Eu considero o seguinte: se existe uma epístola de Paulo que é um verdadeiro antídoto a esse veneno da confissão positiva e da teologia da prosperidade, é a epístola de Paulo aos Filipenses. Por quê? Porque Paulo, ele vai mostrar que está alegre passando por aflições e vai querer transmitir alegria aos crentes de Filipos, justamente porque os crentes de Filipos estavam abalados. Ele sente que a igreja de Filipos estava abalada com essa prolongada prisão do apóstolo. A fé deles estava abalada, porque em Provérbios está escrito que a esperança demorada enfraquece o coração. Depois de 5 anos de prisão, uma igreja que sempre tinha acompanhado o apóstolo nas suas viagens missionárias, eles começam a se abalar, a se enfraquecer, a dizer: mas será que Paulo pecou? Não é? Será que Deus acabou com o ministério dele porque ele errou em alguma coisa? Porque 5 anos preso, um homem que foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, não tem cabimento. É estranho, né? É estranho. A coisa está errada. E aí então Paulo escreve essa carta para dizer para eles: não, eu estou preso, estou correndo risco de vida, mas o evangelho está sendo pregado em Roma. Eu estou evangelizando a guarda pretoriana. O povo de Roma, vendo as minhas prisões, alguns até por inveja e por porfia, estão pregando o evangelho. E isso me faz saber que eu vou sair dessa. Por quê?
Porque quando eu escrevi para os romanos, dizendo que eu queria visitar Roma, eu disse que eu queria passar por Roma, para eles me mandarem para a Espanha. Mas eu cheguei aqui e não tinha uma igreja missionária. Mas agora, eu estou preso, está todo mundo evangelizando. A casa de César, que era impenetrável, está sendo evangelizada. Estou vendo a prisão. Então, a aflição, a dificuldade, o risco de vida que eu estou correndo, é na vontade de Deus. Faz parte do meu ministério. E eu estou alegre porque o meu ministério está sendo cumprido. E vocês que sustentam o meu ministério têm que ficar alegres também. É isso mesmo. O Epafrodito quase morreu. Ficou doente quase a morte. Doente quase à morte. Está doente quase à morte. Mas Deus teve piedade deles, e para que vocês fiquem alegres, eu vou mandá-lo. Para que vocês fiquem alegres. E eu recebi ofertas de vocês, mas aprendam uma coisa: eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Que é a última alegria aqui. A alegria de que se tem. E eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os triunfalistas da confissão positiva só pegam esse versículo. Só pegam esse versículo. Recentemente nós tivemos uma lição só sobre isso. Por isso a Epístola aos Filipenses mostra que a vida cristã é a vida da humilhação. Se Jesus se humilhou, nós também temos que nos humilhar. A humilhação precede a glorificação. Então a Epístola aos Filipenses é um verdadeiro antídoto a essas mentiras de que crente não passa necessidade, de que crente não sofre, de que crente não fica doente, de que crente é rico. Porque Paulo mostra que a vida cristã é o contrário. É de aflições, de dificuldades, de incompreensões, de necessidades. Mas, apesar de tudo isso, é uma vida de alegria. Então, a verdadeira alegria, que lá Neemias e Esdras ensinaram o povo que é a nossa força, é a alegria do Senhor a nossa força, é a alegria, como disse o pastor Serafim, a alegria de dentro, a alegria espiritual. É esta alegria, é isto que Cristo nos promete. E não dinheiro na conta, nem carro novo, nem mansão, porque Paulo não tinha nada disso, mas era alegre. Aliás, Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, ele termina os seus dias numa casa alugada. Tem muita gente que acha que não é válido se não tiver uma casa própria. Termina os seus dias numa casa alugada e preso domiciliarmente. A casa, além de não ser dele, ainda era a própria prisão. Então ele pagava o aluguel da prisão. Certo? Agora, o pastor Caramuru lembrou da carta aos Filipenses. A gente lembra que logo no começo Paulo estava preso junto com Timóteo. Logo no início, da carta. E lembramos depois a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Que no capítulo 6 ele fala exatamente sobre isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Alguns se desviaram da fé, ou seja, eram crentes. Quer dizer, essa palavra não é para o mundo, para os crentes. Aí ele fala: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Eu acho que essa metade do 11º versículo do capítulo 6 já põe por terra a teologia da prosperidade. O próprio Novo Testamento manda fugir disso. Ah, mas eu posso ser rico? Pode. Eu conheço muitos grandes homens de Deus que são abastados do ponto de vista financeiro, mas assim eles o foram para poderem se dedicar mais à obra de Deus. São irmãos que, pelo dinheiro que têm, investem muito mais na obra de Deus, na divulgação do Evangelho.
foi como grandes homens bíblicos que foram muito bem, abençoados por Deus do ponto de vista financeiro, teve o propósito de Deus que com essa bênção financeira pudessem trabalhar mais e mais para Deus. O importante é que você trabalhe para Deus, isso é importante, dentro da condição material que você tem. E dentro da obra de Deus tem trabalho para todo mundo, para quem tem dinheiro, para quem tem dinheiro, Do verdadeiro trabalhador. do verdadeiro trabalhador, mesmo aquele que não consegue trabalhar, porque está restrito ao leito, não consegue levantar do leito. O próprio poder da oração desse irmão, pelas missões, pela obra de Deus, pelos outros enfermos, é um poder tão grande quanto corromper um funcionário público, muito mais, desculpa, do que corromper um funcionário público com dinheiro, do que comprar voto, do que comprar cargo, do que comprar título, que no fim disso o amor ao dinheiro é isso. A pessoa quer se atrelar ao dinheiro para estar cada vez mais perto de Deus, quando esquece que Deus nos ensina que a melhor forma de estarmos cada vez mais perto dele é com humildade. Irmãos, nosso tempo está terminando, mas eu queria fazer uma pergunta bem curta para os três irmãos. Primeiro, pastor José Serafim. Pastor José Serafim, qual a sua expectativa com esse trimestre? O que o senhor espera que nós consigamos conquistar ao longo dessas 3 lições? Eu espero primeiro que o Senhor tenha feito em mim, e depois naqueles que me ouvem, e naqueles que nos ouvem. Essa lição será estudada no Brasil todo, e acredito que até alguns países mais usam também a nossa lição, e que nós aprendamos a ser humildes, não é, irmão? E vamos aprender que a alegria da salvação não depende de circunstância. O crente humilde, o crente que está às vezes em um leito de enfermidade, que está enfrentando uma situação financeira difícil, ele não deve perder a sua alegria. E eu quero aqui, aproveitando isso, para dizer o seguinte: digamos, um irmão que esteja com dívida e com dificuldade para pagar. Se falar, irmão, não se preocupe, fala, não, mas eu sou uma pessoa responsável, é um irresponsável que não se preocupa com dívida. Não é bem isso, teologicamente falando. O apóstolo São Pedro recomenda no seu capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós levamos o caso a Deus em oração, abrimos o coração para ele, ele está pronto para nos ajudar. E quero deixar o Salmo 121, versículos 1 e 2, quando diz o salmista: levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro não vem de um parente, não vem de um amigo, não vem nem da própria igreja. O nosso socorro vem de Deus. E quando nós temos essa convicção, nós conseguimos manter a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus, sabendo que Ele é o nosso socorro em qualquer situação. Graças a Deus. Evangelista Alexandre, qual a sua expectativa? Mais ou menos as mesmas palavras do pastor Serafim, mas primeiro, espero que faça grande efeito em mim, pois é aquilo, é uma lição muito rica para os crentes da igreja. Pedimos aos crentes que não percam a oportunidade. Nós que trabalhamos pelo portal vamos nos esforçar para que já tivemos já uma revisão tecnológica no nosso equipamento, para que vocês possam participar conosco, e graças a Deus estamos evoluindo cada vez mais, e esperamos que o internauta participe cada vez mais, os irmãos aqui presentes, e que cada dia mais o nosso trabalho de ensino da palavra de Deus cresça. E eu agradeço a Deus, aos meus companheiros desse trabalho, por todo o empenho, por toda a bênção da parte de Deus, naturalmente, desse trabalho que está surtindo efeito. Esperamos também dos irmãos internautas a sua participação, aprendendo
criticando, acrescentando. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor e vamos continuar com esse trimestre aprendendo cada vez mais em Jesus. Nossa, evangelista Caramuru. Eu espero, só acrescentando um pouquinho tudo aquilo que já foi dito tanto pelo pastor José Serafim como pelo evangelista doutor Alexandre, que nesse trimestre nós aprendemos como os crentes de Filipos aprenderam com Paulo. O que é, qual o sentido da vida cristã. Eu acho que a Epístola aos Filipenses, Paulo mostra o sentido, o significado de ser crente, de ser cristão. Esta humilhação, esta superação das aflições, essa independência das circunstâncias para termos a alegria da salvação. Eu espero, no final desse trimestre, aprender, como os filipenses aprenderam com Paulo, o que é realmente ser crente. Quero agradecer aos irmãos, evangelista Alexandre, pastor José Serafim, evangelista Caramuru, por mais essa abordagem do trimestre, e agradecer a atenção, a assistência de todos os internautas, pedir que continuem orando por nós. Nós necessitamos da oração dos irmãos, porque muitas são as lutas para que esse trabalho consiga persistir no ar, que o site continue também divulgando a genuína palavra de Deus. E o Portal Escola Dominical deseja a todos os professores mais um trimestre abençoado e que venhamos ao longo das 13 lições, ao final da última, sermos crentes mais fiéis, mais tementes a Deus do que éramos na primeira aula. Que a paz do Senhor esteja na vida de todos os irmãos, em nome de Jesus.